Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você aplica em criptomoedas? Você faz esse tipo de transação? O Ponto Certo hoje vai falar sobre isso. Fica aí. Vai nos falar a respeito desses crimes correlacionados às criptomoedas é o Dr. Paulo Roberto Benicheski, promotor de justiça do Distrito Federal. Paulo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui do Ponto Certo. Eu que agradeço o gentil convite, professora Érica. O Ministério Público agradece a esse convite também, eu falo em nome do Ministério Público, porque o assunto é de muita importância às pessoas, principalmente você me comentou que é direcionado ao público de brasileiros que residem em outras partes do nosso mundo, né? Então, nesse momento nós estamos falando para o brasileiro no mundo inteiro. Pois é, então é muito importante que os nossos conterrâneos que estão em terras distantes, que eles nos assistem e possam compreender a possibilidade real existente de caírem em golpes virtuais. Porque está muito na moda as chamadas investimentos em criptomoedas. E as pessoas às vezes investem nesses valores sem muito conhecimento, né? Tudo que você comprar que você não tem conhecimento do que realmente aquele produto ou aquele serviço seja, o risco de você perder dinheiro é muito grande. Principalmente nessas criptomoedas, porque as pessoas compram uma criptomoeda, não sabem, não têm conhecimento de quem são os verdadeiros responsáveis financeiros por aquela suposta aplicação, muitas vezes disfarçada de uma aplicação que no fundo trata-se de um golpe. E nós estamos falando de uma movimentação grande. No ano de 2021, foram 14 bilhões de dólares que foram sequestrados de contas através de softwares e hardwares de pessoas que aplicavam nessas criptomoedas. E eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação. Bom, o que existe de muito concreto em nossas investigações? As criptomoedas, elas são uma forma disfarçada de um crime de pirâmide. É uma das facetas da modernidade, dessa era digital, com o advento da internet. Crimes antigos passaram a ser praticados na e pela internet, que são os chamados crimes digitais, propriamente ditos ou impróprios. Esses crimes digitais, um desses crimes digitais, um dos mais notórios é o crime de pirâmide. E o meio que os golpistas utilizam para a prática desses crimes são pelas chamadas moedas virtuais ou criptomoedas, que isso virou como se fosse um grande negócio. E os nossos conterrâneos, os brasileiros que estão situados em várias partes do mundo, uma das formas que eles utilizam para a remessa de dinheiro para seus familiares é através das moedas digitais, das criptomoedas, porque elas não precisam necessariamente passar pelas casas de câmbio, né, ou pelo mercado financeiro formal. Então se compra lá fora uma moeda virtual e o seu conterrâneo aqui no Brasil ele faz o saque dessa moeda sem nada, sem precisar um deslocamento, só com os códigos e os algoritmos dessas moedas. E muitos golpistas se aproveitam dessa ingenuidade ou dessa suposta facilidade para enganar os incautos. Qualquer negócio que seja prometido uma rentabilidade acima de uma rentabilidade que se dá no mercado financeiro, você pode desconfiar que isso é um golpe. Alguém vai sair prejudicado. Não existe história, como né? ou ganha, todo mundo ganhar. Alguém sempre perde. O próprio mercado tradicional de bolsa de valores, né? E você vai investir na bolsa de valores. Se você ganhar, alguém perdeu. Todo mundo não ganha. Não tem como todo mundo ganhar. E nas criptomoedas é feito muito isso. É feita uma alavancagem fictícia,
né, pessoas dando depoimentos de alta rentabilidade, induzindo outras pessoas a aplicarem as suas economias nessas criptomoedas. O sistema vai se sustentando por algum tempo, mas sempre dependendo da entrada de novos investidores para colocar os seus valores ali, para poder remunerar os outros investidores. E esse sistema vai crescendo, chega num momento em que, e aí que vem aquele que você falava no início, dos softwares são invadidos, né? O sistema vai indo até um tanto que aí o criador dessa moeda ele não tem mais como remunerar as pessoas, ou ele já amealhou aquela projeção inicial que ele tinha feito para ganhar dinheiro. Ele abre uma notícia dizendo que os sistemas deles foram invadidos pelos piratas da internet, pelos hackers, que foram invadidos, que o sistema dele sofreu uma invasão de segurança, ou um ataque de negação, de alguma coisa. Eu sei que eles param de fazer os pagamentos, né? Mas eles não dizem logo que foi um golpe, eles não anunciam que foi um golpe. Eles precisam ainda manter as pessoas em erro, né? Isso é do próprio tipo penal do crime de pirâmide. Eles precisam manter em erro, então eles começam a criar notícias artificiais de que invasão dos seus sistemas por piratas da internet. O sistema foi invadido, aí o sistema vai entrar em auditoria, ou que as autoridades estão fazendo uma auditoria nas suas empresas e eles vão parar de pagar por um breve período de tempo, mas logo voltarão. E muitas vezes eles são tão ousados, Érica, que eles criam um mercado paralelo, como se fosse a mesma moeda, mas aí a Web 2.com que tinha aí, que se falava muito, a Internet 2.com, que nada mais era do que a própria internet, só modernizada. Aí eles criam a mesma moeda, mas como se fosse 2.com, uma moeda ultra, melhor do que a anterior, que aí eles vão remunerar as pessoas que perderam dinheiro na outra. E o ser humano ele é tão incauto, ele é tão inocente, fragilizado, que ele acaba colocando o seu dinheiro, o restante do dinheiro que tinha ainda, nessa nova moeda. Ele cai 2 vezes no mesmo golpe. Isso é uma característica do estelionato, né? Mas o crime de pirâmide nada mais é do que um estelionato. O tipo penal da pirâmide exige o estelionato, induzir alguém em erro, né? E aí as promessas são de rentabilidade. Que basta você colocar suas economias lá que você vai ter um rendimento de 1% ao dia, 30% ao mês, e em 3 meses você vai triplicar o seu capital. E essa promessa de rentabilidade é tão boa, ela é sedutora, ela atrai a pessoa, porque ela no começo ela remunera, ela paga a rentabilidade, mas ela não paga o capital. Ela paga a rentabilidade. Para que a pessoa possa continuar investindo. Para pagar a rentabilidade, ela precisa de um outro investidor. Aí eles te dizem o seguinte: se você trouxer um novo investidor, você vai passar a ter uma rentabilidade maior. Aí você que está ganhando um pouquinho, você convida o seu amigo, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, os seus amigos, para investir naquela moeda, e você dá o seu próprio testemunho de fé que você ganhou. As pessoas entram. E você entram na confiança de que você recebeu e de que você recebeu, porque você dá o depoimento. As pessoas começam a cair no golpe. O primeiro investidor, o primeiro que caiu no golpe, ele começa a receber o dinheiro de volta, ele pensa, poxa, eu estou ganhando do meu dinheiro mais do dinheiro que meus amigos estão dando. Esse dinheiro que estou recebendo de remuneração, eu vou aplicar outra vez nessa moeda digital. Ele aplica de novo o dinheiro que ele recebeu da rentabilidade. Aí ele fica tão encantado pela promessa que ele acaba vendendo um patrimônio ou pegando dinheiro emprestado no próprio mercado financeiro, porque a rentabilidade, a promessa de rentabilidade é enorme, né? Porque no início ele vê um rendimento, mas ele não percebe que o dinheiro que ele aplicou ele não viu de volta. Algumas pessoas às vezes conseguem o dinheiro de volta, e essas pessoas são as que atraem outras. E aí os chamados piramideiros, os faraós que criaram o sistema, que hoje vem numa moeda virtual, que isso já existiu o crime antes das moedas virtuais. As moedas virtuais é só um nome. Só foi bonito, uma adaptação. É só um nome bonito para um crime velho. É um golpe velho com nome moderno. Uma adaptação às ferramentas de tecnologia, claro, disponíveis. Porque aí eles colocam
os softwares, os equipamentos virtuais, você vê na tela do seu computador, né? Os portugueses falam do ecrã do computador, né? Você vê na tela do computador o seu investimento e eles colocam um algoritmo, assim, gráficos muito pomposos, cheios de atrações, que a sua moeda está circulando, está rendendo rápido, diariamente. A pessoa fica empolgada com aquilo, né? Fica tão empolgada que ela vai botando mais dinheiro. E enquanto eles conseguem manter o sistema funcionando, tudo bem. Quando o pirâmide mineiro já alcançou a quantia de dinheiro que ela achava suficiente para ele sumir, eles anunciam que o sistema foi invadido. E aí que vem essas grandes notícias de grandes casas de câmbio situadas na Tailândia, em tantos outros países aí que a gente já viu essas notícias, que foram invadidos, que nada mais foi que o momento que o cara, o dono daquilo, ele queria dar no pé, queria fugir. Aí ele queria esse sistema para manter as pessoas em erro. Por que manter em erro? Porque é o tempo mais do que suficiente para ele sumir do pedaço, para ele sumir com o dinheiro, para ele fazer a lavagem do dinheiro e impedir que esse patrimônio seja rastreável. Como se trata desses golpes das criptomoedas, eles são golpes, normalmente são golpes internacionais, fica até difícil de você estabelecer qual é a jurisdição do país competente. Interessante essa modernidade aí, né, do estelionato, porque o estelionatário é o cara gente boa. Sempre. É aquele que todo mundo confia. Não vai te dizer não nunca. Aquele super bacana, e é exatamente por isso que as pessoas caem. Basicamente o que é? É uma promessa de que você vai ter uma rentabilidade. Ele te seduz a você depositar todas as suas economias lá, que você vai ter uma rentabilidade. E as pessoas caem, porque é muito fácil cair no golpe. É a transformação do estelionatário. Pessoa física está ali presente, agora de forma virtual, que é exatamente isso. O estelionatário é aquele cara, gente boa, ele vai te seduzindo, ele vai ganhando a sua confiança. Da mesma forma, pela sua narrativa, é a mesma coisa, só que agora utilizando as ferramentas, né, da modernidade, da modernidade, a tecnologia que tem aí. Claro que também a gente não podemos generalizar e dizer que todas as criptomoedas são golpes. Não é isso que nós podemos falar. Não podemos generalizar. As pessoas que investem em criptomoedas, elas sabem disso. Existe uma base de registros, eu não trouxe esse nome, uma base de registro, para as pessoas saberem que aquela moeda que ele está investindo, ela está registrada lá, que ela está uma espécie de certificação de quem opera no meio, quem opera no meio. Isso também existe moedas sérias, mas a promessa de rentabilidade segura, certa e vai ganhar sempre, ela não pode ser feita, porque se essa promessa for feita, acende uma luz amarela, que é um golpe, né? E tem uma outra modalidade também. As pessoas investem em criptomoedas às vezes verdadeiras, mas elas deixam o domínio das suas moedas, o controle de compra e venda, o domínio inclusive das senhas, dos algoritmos, para casas de câmbio. E às vezes as casas de câmbios, elas começam a operar no vermelho. É como um banco que não tem lastro de dinheiro suficiente e ele começa a emprestar dinheiro que não tem. Então também tem essa observação. Existe também isso, né? Nós vimos isso em casos concretos. Então elas começam a operar no vermelho para manter o padrão de vida, às vezes, do proprietário, dos empregados. A gente vê isso até em filmes, né? Os operadores que trabalham nessas casas de câmbio, eles se remuneram com essa rentabilidade. Aqui no Brasil isso aí tem um nomezinho, pedalada. A pedalada. Mas isso tem em todos os setores. Pedalada. Isso tem em todos os setores. Então, elas começam a se manter com o sistema vendendo moedas de investidores sérios, que confiaram neles e deixaram o controle das moedas. Quando os investidores sérios querem retirar o seu capital, eles não possuem mais o capital. E aí quebra. Aí a casa de câmbio quebra. Todo mundo que confiou e deixou seus valores na casa de câmbio fica a ver navios. Como já aconteceu em bancos sérios no passado, né? Temos história no Brasil de bancos que pegaram dinheiro de investidores, de pessoas que aplicaram suas economias
e o banco emprestou demais, emprestou para quem não tinha como pagar o financiamento, e na hora que os investidores precisaram do seu dinheiro, o banco não tinha mais. E aí o banco quebrou e quebrou todo mundo que tinha dinheiro. Por isso que hoje os governos eles fazem um sistema de depósito compulsório para garantir o pagamento. Todo o sistema se garante o sistema, porque uma casa de câmbio que quebra no meio, ela pode prejudicar todo o sistema. E o efeito é sistêmico. Quebra tudo. É como um dominó, né? Que está ali enfileirado, caiu um, vai caindo todos. Agora, há poucos dias, Eric, só para você ter uma ideia, o governo lançou um plano de uma remuneração para as pessoas necessitadas. Eu esqueço o nome aí, mas é R$600, algo assim. Só que o governo não tem esse dinheiro. Não há esse dinheiro no mercado. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Esse dinheiro não existe. Como é que o governo vai fazer para pagar essas pessoas? Ao mesmo tempo que ela prometeu esse auxílio emergencial, ela permitiu que as pessoas tirassem empréstimos dos bancos, antecipando o auxílio emergencial, para que o sistema financeiro comprasse. Então o sistema financeiro está comprando, como se estivesse comprando da pessoa necessitada, mas na verdade ela está financiando o governo para que ele possa pagar esse auxílio emergencial. Tudo em cima do próprio cidadão que está pegando o dinheiro. É uma coisa mais moderna da pedalada fiscal, que derrubou então o presidente Dilma, da pedalada fiscal. É uma pedalada fiscal mais moderna. É isso. A criatividade. Os governos também fazem pirâmides, né? Eles não têm dinheiro para remunerar. A criatividade do brasileiro, não, mas ela ultrapassa os limites da imaginação. E você tem que ter muito cuidado quando vai aplicar numa criptomoeda. Você tem que fiscalizar, você ver se essa criptomoeda é verdadeira, porque ela oscila. A moeda que tem mais credibilidade aí é o Bitcoin, né? Mas ela oscila naturalmente pela procura. Tem épocas que ela vai ter uma supervalorização, isso é um efeito montanha, né, que chamam. Ela vai subir, de repente ela vai cair. E ela vai subir e vai cair. Mas, mas aí, no caso do Bitcoin... Às vezes a queda pode ser muito abrupta. Quanto mais pessoas precisam... Ele funciona como uma bolsa de valores, né? Investimento na bolsa. Mas no momento pode ganhar muito e no outro pode perder tudo. Ela se mantém pela credibilidade que a moeda tem. Como os governos têm o seu dinheiro de face, dinheiro mais supostamente confiável é o dólar... mas ele se mantém pela confiança das pessoas. Se todo mundo começasse a retirar as suas economias em dólar, converter para suas moedas de país de origem, o dólar cairia abruptamente e não resistiria. E é importante a gente falar dessa diferença, porque a gente vê grandes grupos hoje, tem grandes setores, principalmente dentro da própria internet, como por exemplo a Amazon. Ela tem a moeda dela, né? Que é essa moeda de troca. Ela está se autofinanciando com o dinheiro dos consumidores. Se a partir do momento que todos os consumidores retirarem seu dinheiro dela, ela quebra. Sim, mas ela tem uma movimentação muito grande. Mas é por isso que falamos no início, a questão do escambo. Como é que isso era na idade primitiva, quando começaram a se formar as polis, as cidades? A moeda era o escambo. Você trocava 1 quilo de sal por 2 dúzias de ovos. As 2 dúzias de ovos você trocava por 1 quilo de carne. Ou 1 quilo de carne você trocaria por uma casa de pedras. Então é o escambo. Esse é a modernidade. O escambo é pelo dinheiro que os governos têm. Se o dinheiro do governo não tiver credibilidade, ninguém troca. Mas a gente tem empresas que têm credibilidade. Por exemplo, o Mercado Pago, né? Que é um site que, assim, no Brasil ele é muito utilizado. No mundo todo, né? E você vê que eles também não só criaram contas virtuais, como também fazem. Quanto mais você utiliza, você vai ganhando ali. Se todo mundo retirasse o seu... que você pode depois fazer se todo mundo retirasse o seu dinheiro que está lá no Mercado Pago, do PagSeguro, Mercado Pago, tantas essas empresas, se todo mundo ao mesmo momento retirasse seu dinheiro, eles quebravam. É como o banco. Todo mundo vai lá, tira o dinheiro, aí quebrou. Eles sobrevivem com o dinheiro dos outros. E o problema da pirâmide é esse, porque as pirâmides elas são feitas para quebrarem, para ruir,
Chega um momento em que não há a entrada de novos investidores para manter a remuneração dos investidores mais antigos, o proprietário da pirâmide, o faraó, ele para de pagar, ele simula desse ataque virtual. Quando as pessoas percebem que foram vítimas de um golpe, elas vão tentar sacar o dinheiro e não conseguem. E aí elas ficam a ver navios. Quem nos assiste agora tem que ficar atento ao seguinte: a diferença entre um banco, vamos dizer assim, ou uma empresa séria que está trabalhando com essas criptomoedas e aquele que surge, que é a ação criminosa, que vai exatamente levar para este campo da pirâmide. O que você falaria agora para quem nos assiste, assim, qual a maior atenção que ele tem que ter com relação a isso? Tem que pesquisar muito para ver se a moeda é séria, se a moeda existe, há quanto tempo está no mercado, se ela está registrada, tem uma espécie de bolsa de valores de criptomoedas, se ela está registrada lá, se a empresa que está por detrás tem patrimônio, tem como solver o pagamento. É preciso investigar a fundo, saber quem são as pessoas, na eventualidade de uma crise, para saber aonde buscar o seu dinheiro. Agora, nunca deposite todas as suas economias num único investimento, diversifique, né? E muito cuidado com criptomoedas. Esse é até já que a gente está falando um pouco aí da antiguidade, né? Fomos até os faraós lá, com as pirâmides. Esse é um conselho de vó. Não se coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se cair vão quebrar todos. A história, a antiguidade nos ensina sempre com esses ditados populares, né? E são verdadeiros, cada vez mais presentes na nossa vida. Bem, nós estamos chegando ao final do Ponto Certo, Dr. Paulo Roberto Binicheski. Eu agradeço muito a participação. Eu sei que o trabalho do Ministério Público brasileiro, ele é incansável e tem sido combativo com relação não só a esses crimes da internet, mas tantos outros crimes que vêm surgindo aqui. Então, agradeço. Muito obrigado. E se tivermos um outro convite, uma outra oportunidade, podemos voltar aqui e falar sobre qualquer outro assunto que interesse a todos os consumidores e a todos os nossos brasileiros que estão por esse mundão de Deus aí. Nós vamos sim. Assim chegamos ao final de mais um Ponto Certo. Você que ficou aí atento, esteve sentado conosco esse tempo todo aí acompanhando. Espero que tenha aprendido umas boas dicas aí para que não caia nessas conversas de malandro, hein? De criptomoedas relacionadas a crime. Até a próxima semana.